Olá, muito bom dia. Vamos dar início então à nossa coletiva pré-jogo, nesta manhã com o técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, repórter Flávio Pará, Rádio CM Esportes. Bom dia, Luizinho. Gostaria que você falasse o que muda com a saída do Luiz Henrique para o jogo agora contra o Paysandu. A priori, bom dia a todos. A priori, característica de jogador, né? Em um primeiro momento, a gente vai tentar manter a formatação, a distribuição dos atletas dentro de campo, como nós fizemos no último jogo, característica, com mais leve, com mais mobilidade. Mas nós ainda estamos aguardando a situação do Luiz, né? Não está 100% definido. Nós estamos aguardando um parecer do DMI para ver se a gente coloca ele no avião e a gente decide lá, até porque a gente ainda tem um treino lá, né? Então a gente está na expectativa ainda aí, ver se ele vai reunir alguma condição. Bom dia, Luizinho. João Vitor Roberto, do Jornal Município. É alguma questão muscular que acontece com o Luiz Henrique? O que está causando essa dúvida? O Luiz, ele fez uma excelente pré-temporada e foi acometido de uma lesão por infelicidade, por trauma no joelho. Volta, tem a mesma situação por trauma também, coisa que você não consegue controlar. E aí passa praticamente quase que 5 meses sem atuar, né? Nós iniciamos a pré-temporada em dezembro, ele veio jogar agora no meio do ano. E aí agora ele sentiu um desconforto na perna, a gente está aguardando os laudos médicos aí para ver a gravidade. Essa é a mesma questão do joelho? Não, não é joelho, é muscular. Luizinho, bom dia, Claudio Santos, da cidade. Com relação aos trabalhos realizados até essa quinta-feira, muito embora ainda tenha mais um outro trabalho a ser feito lá em Belém na manhã de sexta-feira. Te agradou de novos trabalhos? Como é que foi a recepção dos jogadores? Enfim, como é que está o ambiente depois daquele peso saído do último jogo em cima das costas? Cláudio, o que eu achei, assim, nós tínhamos que ganhar, né? O que importava realmente era a vitória, os 3 pontos, para a gente subir na tabela. Mas o que mais refletiu, assim, o maior ganho foi o desempenho e a performance, né? A forma que nós jogamos, a forma que nós nos apresentamos, a forma que nós nos expressamos na última partida. Isso foi o de maior valor, né? É realmente o legado que a gente precisava para essa semana. E, Cláudio, novamente uma semana muito boa, vocês acompanharam o treino hoje, jogadores muito concentrados, muito penetrados, né? Todo mundo entregando o seu melhor, contribuindo para que tivesse um treino intenso, né? Ambas as equipes, todo mundo estava participando, sobretudo do tato coletivo agora no final. Cara, muito bom, né? Um resgate de confiança, de ânimo, de energia. Semana muito boa, muito proveitosa. Ainda temos mais um treino amanhã, né? Espero que a gente possa dar continuidade e conseguir uma segunda vitória em sequência. Luizinho, que dificuldade tu espera encontrar contra esse Paysandu, jogando na Curuzu, que vai ter o apoio do torcedor e também agora com o novo comando aí do Hélio dos Anjos? Clube grande, camisa, muitos bons jogadores, individualmente falando, não há como negar que o Paysandu tem um grande elenco, né? Ao lado do seu torcedor, um ambiente que historicamente sempre faz muita pressão, né? Remo e Paysandu, quando joga nos seus domínios, independente do momento, se o time está bem, está mal, independente da tabela, vai lotar o estádio, né? Esse tipo de ambiente hostil, né? Mas nós temos a nossa personalidade também, o nosso time não se abate jogando fora de casa, é um time que sempre tem coragem, né, de se apresentar, de jogar. Queira Deus que a gente seja feliz nesse jogo. Luizinho, algo que vai ter em comum com as duas últimas partidas é justamente essa troca de comando, né? Contra o Figueirense foi a estreia do Paulo Baier, contra o Floresta ainda estava o treinador interino Fernando Alves, e agora vem o Paysandu provavelmente aí já com a estreia do Hélio dos Anjos. Sim. O que essas trocas causam na partida, né? O que você, com um trabalho já consolidado de meses, enfrentar uma equipe que troca de comando vai causar? O jogo, o futebol é muito comportamental, muito psicológico, muito de estado de ânimo, de momento, tá todo mundo com a cabeça em dia. E geralmente quando muda o comando, desperta uma atenção, né, de quem vai recepcionar, de quem vai receber a informação. Pior que não há como negar isso, né? Não deveria ser assim, né? O trabalho ele tem que ser independente disso, mas enfim, isso faz sim diferença. Às vezes o treinador consegue chegar e consegue acertar num ponto ali de despertar essa questão de concentração, de ânimo, de vontade. Os jogadores, quem estava sendo um pouco aproveitado, ele vê naquilo uma oportunidade de se apresentar e ser melhor aproveitado. Então tem essa dinâmica sim. Mas a gente não pode estar pensando nisso, né? A gente tem que pensar na nossa equipe, pensar na forma que nós vamos nos expressar, na forma que a gente vai jogar, colocar o nosso ritmo, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eles vão ter esse aí, de repente, um algo a mais, essa mudança que vai mexer lá no ambiente, e a gente precisa encontrar uma regularidade. Nossos últimos jogos fora de casa a gente se apresentou bem, desde o jogo do CSA, Aparecidense, o próprio América. Espero que a gente possa voltar a fazer um bom jogo e conseguir pontuar lá. Luizinho, a dupla de zagas do Paysandu, os dois estão suspensos, né? São dois jogadores que, dentro da zaga ali, vão ter características diferentes dos titulares. Você pretende jogar
começando com os números, num 4-4-2, trazendo o Bala um pouco mais para dentro, justamente pela participação provável do Madison, por ser um jogador mais defensivo, e aí aproveitar o Bala por dentro? Sim, a gente tem encontrado o Bala ele tem contribuído muito bem jogando por dentro do campo, né? A gente está fazendo algumas adaptações, né? E nessa Série C ele tem se apresentado bem ali, né? Tem se tornado um meia para a gente. Compacta por fora, mas tem jogado por dentro. A gente está tentando dar continuidade nisso, preencher bastante, povoar bastante o meio. Né? Nesse último jogo foi Rodolfo, Luiz, Gemerson e Bala, né? Se o Luiz não jogar, tem a possibilidade do Matos também. Acho que a gente povoa bastante o meio, continua trabalhando com largura e amplitude ali com os alas. Né? O Cléo Queiroz flutuando na última linha. É mais ou menos por aí, a gente tem trabalhado isso, né? Não tem como fugir, os adversários assistem, vão observar o nosso último jogo. A gente tem feito alguns ajustes ali de mudança de posição para preencher mais o meio, ter mais posse, ter mais jogo de aproximação. No último jogo deu um resultado muito bom. Se nós tivermos que mudar no primeiro momento, a gente vai tentar manter essa distribuição dos atletas em campo, vai mudar a característica, né? Espero que dê certo. Às vezes você muda um jogador, a situação não se encaixa da mesma maneira. Às vezes o jogador consegue se adaptar. Né? Você vê que há um bom tempo aqui eu venho fazendo várias adaptações, né? Há um bom tempo a gente não vem com esse 10 de origem. Tenho feito várias adaptações, desde o Pedro lá atrás, né, passando pelo Luiz agora passando pelo Matos, e aí trazendo o Everton mais por dentro, tirando ele do lado do campo para que ele possa participar mais, ele joga bem de costas, a gente tem descoberto isso no dia a dia, está contribuindo bastante, fica mais vivo dentro do jogo, participa mais, joga mais, tem mais a bola, né, participa das triangulações, esse jogo de aproximação, faz uma interação boa ali com o Gemerson. Recuei um pouquinho mais o Gemerson também, não sei se vocês perceberam no último jogo, para ele construir de trás, né, para ele ter mais contato com a bola, aí o Rodolfo flutua, a gente está fazendo algumas variações aí. Nesse último jogo foi muito bom, se puder dar continuidade, melhor ainda, se não, seguir na peleja aí para a gente continuar encontrando caminhos. Luizinho, eu percebi na semana de treinamento que você teve, você cobrando muita atenção dos atletas. Eles têm assimilado os teus treinamentos, eles têm corrigido esses erros que você, muitas das vezes, dentro de campo, percebe e passa para os atletas. E o que você pediu também para os atletas para esse jogo agora contra o Paysandu? Sim. A gente sempre faz pós-jogos, sempre faço uma análise, passo para eles e pré-treino. Sempre explico para ele o que chegou para ele. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente compartilha os vídeos, as análises, e tem as pré-eleções que aí quando precisa chamar uma atenção eu apresento nas nossas pré-eleções, onde a gente encontra uma estrutura melhor, né, nos hotéis, enfim, a nossa dinâmica aqui, a gente sempre treina em lugares diferentes, então eu faço de uma maneira objetiva. Eles assimilam sim, né, a gente está trabalhando muito nessa questão anímica, de nível de concentração mesmo, para que a gente diminua a margem dele. A resposta do último jogo foi muito boa, né? A ansiedade agora é para aguardar a resposta do próximo jogo. É uma semana de cada vez. Hoje eu saí extremamente feliz do treino. Se não houve tantos acertos, não faltou disposição, intensidade, entrega, né? Muita voluntariedade no treino de hoje. Tenho trabalhado muita tomada de decisão no último terço do campo, que a gente tem perdido assim, uma diversidade de gols assim, nos nossos últimos jogos, né, para que a gente possa ser mais assertivo. Eles estão vivenciando bastante várias situações de jogo, finalizações por dentro, por fora, né, bola rápida, uma bola mais de segundo pau, passe para trás. A gente está trabalhando de tudo um pouco para que a gente possa repetir bastante durante a semana e os jogadores estarem com o pé mais afiado e mais confiantes, trabalhando muito em situações específicas que a gente tem pecado no jogo, repetindo bastante. Luizinho, essa questão do Gemerson está mais recuado, fazendo essa saída de três com muito mais frequência do que se via. Antes era muito mais o Rodolfo, né, que fazia essa questão. Também teve outra ocasião em quando o Danilo estava como titular, né, ele participava disso também. Essa questão do Gemerson também está condicionada à tentativa do Everton Bala pelo meio, porque aí ele não precisaria, né, estar naquela posição mais avançada, consegue recuar e trazer o Everton um pouco mais para trás, é por aí? Perfeito, a leitura é essa, já respondeu. Sua pergunta você já respondeu. É justamente isso. A gente ganha mais dinâmica, a gente consegue andar mais com a bola, fazer essa bola andar com mais velocidade. O Rodolfo é um cara que explora mais as bolas longas, não quer dizer que o Rodolfo não baixa, né? Tem uma variação. E baixar o Gemerson agora com essa segurança que o Everton preenche bem aquele espaço ali. E só para finalizar, Luizinho, em relação aos jogos fora de casa, né? Você tem agora 2 partidas contra adversários diretos, né? Cada um tá numa beira, né? O Brusque na beira de 8, o Paysandu na beira do Z4, 2 pontos de diferença entre as duas equipes. Qual que é... São 2 jogos, na verdade, que vão definir os rumos da temporada? Você vê dessa forma? Eu não quero precisar que vai definir, porque a competição ela é muito parelha. Você vê, nós estávamos numa rodada antes do último jogo, no nível de preocupação maior, né? Quem está fora querendo
querendo não, de repente flerta com o Z4, nós nunca flertamos o Z4, a gente sempre acreditou que a gente sempre vai dar um passo para frente, né? A depender dos resultados, pode ser que não, né? A depender, pode ser que diminua a quantidade de vagas ali no G8, se tem 8, pode começar a ter 3, ter 4. Tem muitos jogos ainda depois desses 2 jogos, né? Vão ter mais 6, 7 jogos ainda, 7 jogos, então tem muito ponto para disputar. As últimas vagas, uma Série B que classificam 4, talvez, né? Quando classifica 8 de 20, vai restar ali 8ª, 7ª e 6ª por um bom tempo. Eu acho que vai se definir essas vagas aí nas rodadas finais. Agora, obviamente, pode encaminhar, pode solidificar, né? Pode aumentar o nível de confiança, mas nós temos que ir até o final, né? Enquanto tiver ponto para você buscar, você pode classificar. Não quero trazer isso também para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, para não gerar uma ansiedade. É jogo a jogo, a gente está focado no jogo do Paysandu. Terminou o jogo do Paysandu. Agora, obviamente, se você olhar a tabela, você consegue ganhar esses jogos aí em sequência, a gente consegue cravar 2 vitórias, a gente começa a se solidificar mais no G8. Mas eu não acredito que vai definir para ninguém, cara. Talvez ali 1, 2, se tiver uma sequência de vitória, o Amazonas está ali na frente, né? Mas eu acho que ele 8, 7, 6, até 5 vai ficar aberto até as últimas rodadas. Obrigado, professor Luizinho. Obrigado aos colegas. Lembrando, o próximo jogo do Brusque, sábado, contra o Paysandu.